Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto. Ontem nós tivemos jogo pela Copa do Brasil, também tivemos Série A do Brasileirão e segundona do Campeonato Catarinense. Tudo que rolou você acompanha agora, aqui no Jogo Aberto SC. Presidente rechaça a possibilidade de dispensa. Hoje em dia no futebol uma notícia ela causa um estrago danado. Avaí é eliminado da Copa do Brasil. Chapecoense vacila e deixa escapar a vitória aos 47 do segundo tempo. A gente sai daqui um pouco chateado com o resultado, mas satisfeito com a atuação. Marcão já está em Floripa e espera por aprovação de exame. Goleiro do Tigre usa discurso de time agressivo contra o líder. Tem que demonstrar, tem que mostrar para quem vem aqui dentro da nossa casa, saber quem tem o mandante. Metrô bala com desfalque importante para a rodada da Série D. Bugre vence Blumenau e acaba com um jejum de 3 jogos sem vencer. Agora aproximamos aí do G4, é onde a gente tem que estar ali. Esse jogo da segundona foi quentíssimo, hein? Teve expulsão e tudo mais. Daqui a pouco, todos os detalhes só aqui no Jogo Aberto SC, onde é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Ele também é 100% Santa Catarina FC. Tô falando de Sandro Ventura, nosso capitão, camisa 10. Lembrando sempre, você pode participar com a gente através das redes sociais. Estamos no Facebook, é o /Jogo Aberto. No Twitter e no Instagram, @JogoAbertoSC, você fica 100% por dentro do que vai rolar aqui no programa todos os dias. Tá combinado? Siga-nos e uma rápida parada, a gente volta já já. Meio-dia e 35 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC. Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência. A gente começa o programa de hoje falando sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ontem nós tivemos rodada, porque tivemos apenas um jogo. É o Guarani de Palhoça, que além da Série B do estadual, também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no resultado na tela? Olha lá, o Guarani de Palhoça venceu em casa o Blumenau, 2-0. Depois de um período aí, são 3 jogos de jejum do Bugre Palhocense. A rapaziada fez a dança da chuva, a dança da vitória e conseguiram 2-0 para cima do Beck. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o jogo. Teve expulsão no intervalo, o jogo quente, hein, rapaz? E o Beck vinha numa boa sequência, com uma melhor defesa, um bom ataque, não teve chance em Palhoça. O Guarani foi pra cima do Beck e chegou com perigo aos 8 minutos. Em seguida teve esse cabeceio e a zaga afastou o perigo. O Bugre seguiu criando boas chances de gol e foi premiado após essa cobrança de escanteio. Rodrigão tentou afastar e jogou contra o próprio Patrimônio. 1-0 Guarani. O Blumenau acordou e respondeu com Altino, mas Rodrigo Rocha estava atento e fez a defesa. O Guarani voltou a agredir com Capa. No final da primeira etapa, jogadores das duas equipes trocaram empurrões e foram para o vestiário com os ânimos alterados. Na volta para o segundo tempo, o árbitro Joel Reis Alves Júnior expulsou Cleitinho do Guarani e Carlão do Beck. Com 10 em campo para cada lado, os donos da casa seguiram pressionando o adversário. E aos 8 minutos, Marcão testou de cabeça para o fundo do gol. 2-0 Guarani. O time de Palhoça só não ampliou porque na hora do chute Douglas pegou mal e mandou para longe. E o jogo terminou assim no Renato Silveira. Guarani 2, Blumenau 0. Levantar a cabeça, uma vitória que, claro que a gente não gosta de perder, mas uma vitória aqui pro Guarani, 2-0, uma equipe que está há tempo trabalhando já, disputando a Série D do Brasileiro. A gente vê que é uma equipe bastante qualificada, com perfil de jogadores altos na sua defesa, jogadores de mobilidade no meio de campo. Mas enfim, é levantar a cabeça, trabalhar, que a gente está no caminho. Agora aproximamos aí do G4, é onde a gente tem que estar ali, próximo do G4 ou dentro dele. Então a vitória foi muito importante. A gente segue falando da segundona do estadual porque o Atlético Tubarão apresentou um novo treinador para a sequência do campeonato, tentando se reabilitar na segundona, o Peixe. Olha lá.
A goleada sofrida em Lages no último final de semana fez com que a diretoria do Atlético Tubarão apostasse na mudança. Marcelo Caranhato chega aos 36 anos para comandar a equipe e os objetivos estão na ponta da língua do novo treinador. A palavra de ordem hoje é reverter essa situação o mais rápido possível para a gente começar a ter outros objetivos dentro do campeonato. Marcelo sabe também da importância do elenco experiente que tem em mãos. Jogadores como o zagueiro Edgley, campeão mundial pelo Internacional, e o goleiro Zé Carlos, com passagem por Criciúma e Avaí. Para o treinador, alguns pontos serão fundamentais para brigar pelo acesso. A atitude, a dedicação de todos, a concentração dentro do trabalho. Não se ganha um jogo só no domingo ou no dia do jogo. Se ganha nos treinamentos, na intensidade que você usa dentro dos trabalhos. Então eu tenho certeza que a nossa metodologia, filosofia de trabalho não vai ter problema nenhum, porque tem jogadores experientes, jogadores que passaram por grandes clubes e que sabem da responsabilidade que nós temos. Tá dito o senhor Marcelo, ele que já passou pelo Avaí, já passou pelo Brusque, zagueiro rodado, agora encarando então a missão de técnico. E o Inter de Lages fez jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. Os detalhes aqui, ó. O jogo treino contra o time do Sindicato dos Atletas de Santa Catarina aconteceu na quarta-feira à tarde, no Tio Vida, o estádio que vai receber o duelo entre Inter de Lages e Camboriú. O técnico Nazareno Silva usou a partida para dar ritmo de jogo aos atletas do Colorado Lagiano. Esse treino aí visa dar ritmo de jogo para os atletas que não vêm atuando os 90 minutos. Nós temos um grupo que repetiu bastante e essa repetição de jogo faz com que alguns atletas fiquem sem atuar, só treinando. Quanto ao time que vai enfrentar o Camboriú, o técnico garante que deve ser o mesmo que atuou nos últimos jogos. Até agora, dos 28 jogadores, 22 já entraram em campo. E a ideia é continuar com um time bem preparado, para evitar surpresas desagradáveis. Mas o trabalho sempre é voltado para o próximo adversário. Se a formação que jogou contra o Tubarão eu encontrar também condições de enfrentar o Camboriú, que a gente também assistiu, já tirou uma ideia do que eles têm de qualidade, a gente vai aproveitar a mesma formação. Se não, vamos lançar mão de alguma alteração. Tanto o Inter de Lages quanto o Guarani estão com 9 pontos na tabela da Série B do Catarinense. O confronto de domingo, Dia dos Pais, promete arrancar emoções de muitos torcedores. O jogo que vai decidir quem ficará com a liderança da Série B do Catarinense está sendo tratado por aqui como uma final de campeonato. É um jogo de 6 ou até 9 pontos, porque é um jogo que pode decidir muita coisa aí nesse primeiro turno. Então, pra gente, a gente tá tratando que nem uma final de campeonato. Pra cima deles, Brazão. 12h41. Vamos aqui agora bater um papo com ele, o risicultor mais bem sucedido de Santa Catarina, Sandro Ventura. Risicultor. Aqueles campos que tu tem lá em Paulo Lopes, da produção de arroz e tal. 50 Quem te falou isso, cara? Quem te inventou? Tô sabendo, rapaz. Tem minhas fontes. Vem cá, Sandro Ventura. Depois dá um saquinho de arroz lá pra mim. Olha só, seu cozinha meu. Olha só, a segunda divisão, o Guarani de Palhoça, conseguindo essa vitória e depois de um certo tempo aí sem vencer, 3 jogos em jejum. É uma expectativa muito grande por conta da equipe que foi montada do Guarani, até por ser um representante também da Série D do Campeonato Brasileiro. E foi um confronto direto contra o Blumenau, que vinha bem sem tomar gols. Até essa rodada contra o Guarani, acabou tomando 2 gols, não havia tomado, tem a melhor defesa do campeonato, mas o Guarani dentro de casa também é muito forte. O que existe uma oscilação quando joga fora de casa. Então é isso que tem que existir, o equilíbrio. O Amaro, dentro do que ele tem de experiência, existir esse equilíbrio para que fora de casa também consiga vencer. E o Blumenau é um resultado normal, como falou o Rodrigo Casca, perder pro Guarani fora de casa é um resultado normal, mas precisa dar uma recuperação logo para que não venha a sequência de derrotas. Aí você vê como está sendo levada a sério a segunda divisão de Santa Catarina pelos clubes. Rapaziada não quer saber de ficar de fora, tá buscando contratações. Sim. O Marcelo tá chegando aí para comandar o Atlético Tubarão, o Inter de Lages fazendo o jogo treino. Enfim, a rapaziada quer muito subir para a elite do Campeonato Catarinense com uma segunda divisão forte, como eu não vi há algum tempo. Já. É verdade, muito forte, uma das mais equilibradas dos últimos anos. E a mobilização por conta das equipes que agora, talvez com início nas primeiras rodadas, se atentaram para essa condição, até porque algumas outras, algumas equipes saíam, como
como favoritos para essa vaga, mas a partir do momento que começou uma, duas rodadas, houve realmente a comprovação de um equilíbrio. Tá todo mundo muito forte, todo mundo focado, é uma outra equipe que está um pouquinho abaixo. Então é aquela história, é sempre reforços, estrutura, organização, planejamento, isso vai fazer uma diferença no final. Então nós esperamos muitas emoções durante toda a competição, jogos equilibrados e que cheguem realmente as melhores, que tiver mais capacidade de organização, até para a preparação para o ano que vem, já na elite do futebol. Olha só, Sandro, depois do intervalo tem Copa do Brasil, a derrota do Avaí está eliminado, também tem a Série A do Brasileirão e muito mais. Dá uma olhada no que vem por aí. Fique com a gente, afinal você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. Empate com sabor de derrota aqui na Arena Condá. O Atlético Mineiro resistiu à pressão da Chapecoense e empatou nos minutos finais. O jogo hoje foi um jogo intenso, movimentado, corrido. Você aparecendo tanto assim, alguma coisa está errada, né? Acho que não é cada jogo você não pode também sair com o melhor em campo. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. 12h46, Jogo Aberto SC agora vai destacar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos apenas um jogo e tinha a Catarinense em campo. A Chapecoense recebeu o Atlético Mineiro na sempre bombada Arena Condá. 1-1 foi o placar. Oxa! Aos 47 do segundo tempo. Série A é assim, né? Dá uma bobeira, o cara vai lá e marca. Mas foi bem demais, mais uma vez a Chapecoense. Dá uma olhada como é que foi o jogo. A partida era pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tinha a vantagem de jogar em casa, mas em menos de 1 minuto de bola rolando, o Atlético assustou neste primeiro chute a gol, mas a bola foi para fora. A resposta do Verdão veio com o atacante Bruno Rangel. Fabinho Alves também mostrou qualidade durante a partida. Neste chute, André obrigou Danilo a fazer uma boa defesa. Mas foi nesta cobrança de escanteio que o zagueiro Jailton abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, o Atlético chegou pressionando. Neste lance, Luan chutou para o gol, Danilo falhou, mas a bola bateu na trave. E nos acréscimos, depois de muita insistência dos visitantes, veio o balde de água fria. Leonardo Silva empatou a partida. Fim de jogo na Arena Condá, Chapecoense 1, Atlético Mineiro também 1. A Chapecoense conseguiu segurar a pressão até o final do jogo, quando o Atlético empatou. E os torcedores que fizeram a festa saíram do estádio de cabeça baixa. Agora a expectativa é para o próximo jogo no domingo contra o Figueirense. O jogo hoje foi um jogo intenso, movimentado, corrido. E como eu falei antes, é uma excelente equipe e ela às vezes te joga pela qualidade do adversário, ela faz tu jogar um pouco mais atrás, um pouco mais com cuidado, um pouco mais com segurança, e foi o que a gente fez. E então a gente sai daqui um pouco chateado com o resultado, mas satisfeito com a atuação, a obediência tática dos atletas. E ainda assim nós pecamos um pouquinho nas finalizações, poderíamos até ter virado o placar. Mas de qualquer forma, o goleiro também teve uma atuação excelente, e eles também com 3 volantes fechados, dificultaram muito e estão tendo bons resultados aqui, justamente por esse posicionamento tático. E nós não conseguimos furar, mas pelo menos não perdemos, né? Dá para dizer assim que é menos mal do que a derrota. Ficou bem claro o que disse o Levir Coupe. É uma equipe que sabe jogar em casa, é uma equipe com padrão de jogo, sempre numa intensidade muito importante, Sandro Ventura. E outro detalhe, essa história dos 3 volantes da Chape é muito subjetivo, né? Aí é mais como desculpa de treinador, estava muito fechado, porque os volantes da Chapecoense chegam na frente sempre com muito perigo. Chegam sim, participam das jogadas ofensivas, e o que é importante também é a consciência e a humildade para reconhecer que tem que jogar fechado. Não dá para jogar de igual para igual, aberto, exposto, como algumas equipes fazem e acabam realmente tendo resultados negativos. A equipe, como falou o Levir Coupe do Celso, é muito bem postada, tem um padrão definido, que é uma equipe defensiva e muito vibrante, e isso faz com que a Chape, dentro de casa principalmente, tenha surpreendido e conseguido bons resultados. Agora, resultado normal, tomou o gol no final, assim como fez também no final do primeiro tempo. O adversário é uma equipe muito qualificada, o Leonardo Silva tem uma
uma importância muito grande nessas bolas ofensivas. O cara assim é um bambu, né, filho? É grande pra caramba. E o Danilo fechando o gol com boas atuações e ver o futebol, né, Gustavo? Aquele lance, o lance do Luan, que poderia ter ocasionado o gol do Atlético numa falha do Danilo, talvez comprometesse uma partida, já que o Danilo fez uma grande partida e apenas um detalhe poderia comprometer realmente o resultado. Mas jogo normal, equilibrado, as duas equipes jogando bem, organizadas, resultado que bota a Chapecoense em condição de jogar de igual para igual com todas as equipes, desde que mantenha essa postura e essa organização. Olha lá, 47 segundos, que pecado. Ai, nossa senhora. Aí não é mais momento de tomar o gol, mas assim como o Jailton fez também, ele acabou tomando. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora então como é que ficou a classificação da Série A. Todo mundo com o mesmo número de jogos na Série A do Brasileirão. Tá assim, ó. O G4 tem o Cruzeiro, o Fluminense, o Inter de Porto Alegre e o Corinthians. Na 12ª posição nós temos a Chapecoense. Subiu um pouquinho mais na tabela, tá bem demais, hein, Chape? Temos aí o Criciúma na 13ª posição e o Z4 com Coritiba, Figueirense, Bahia e Flamengo. Sandro Ventura, dos catarinenses, a Chapecoense, por enquanto, é a melhor classificada. Na tua opinião, também tem apresentado o melhor futebol até aqui? Olha, Gustavo, o que acontece é que existe um equilíbrio maior na Chapecoense. A gente vê uma equipe não oscilando, principalmente no setor, na questão de pegada, determinação, aplicação, o que não aconteceu com as outras duas equipes da Série A. Por exemplo, o Criciúma fez partidas maravilhosas, intensas, disputadas e acabou em alguns jogos tomando gols bobos, com uma marcação um pouco leve, e isso acabou comprometendo. Então, a Chapecoense, no momento, é que apresenta mais essa constância no padrão, na aplicação e no sistema a ser aplicado durante os jogos. Então, por isso que a condição é melhor, mas hoje a situação da tabela já é um pouco mais normal dentro da realidade do futebol catarinense. Só apenas o Figueirense precisando dar uma resposta aí, quem sabe, com uma sequência de vitórias. O Jogo Aberto SC antecipou ontem a contratação do atacante Marcão. Passou por Atlético Goianiense, por Atlético Paranaense, estava no Bahia, ia para o Vila Nova, acabou não acertando, também teve uma passagem pelo América Mineiro. Então o jogador chegou em Floripa. Hoje pela manhã, exames médicos. E aos poucos, ou dentro de mais alguns instantes, ele já vai ser apresentado. Olha só. No Figueirense, o Marcão terá que reencontrar o faro de gol. Na temporada passada, atuando pelo Atlético Paranaense e depois pelo América Mineiro, o baiano de Camaçari balançou as redes adversárias em apenas 2 oportunidades. Já em 2012, a média foi um pouco melhor e Marcão marcou 14 gols em 31 jogos. Mas a melhor fase dele foi mesmo com a camisa do Atlético Goianiense, quando anotou 81 gols em 4 anos de clube. Na Série C de 2008, por exemplo, ele foi o artilheiro da equipe com 25 gols. Esse ano, Marcão disputou apenas um jogo com a camisa do Bahia e vinha apenas treinando para manter a forma física. Agora pela manhã, o jogador de 28 anos realizou exames médicos em uma clínica de Florianópolis e, se for aprovado, será apresentado nos próximos dias. O Figueirense corre contra o tempo para regularizar o atleta até amanhã, para que assim ele tenha condições de enfrentar a Chapecoense, domingo na Arena Condá. Já para o time sub-20, com chance de ser aproveitado no time principal, está chegando o atacante Gustavo Hermel, de 19 anos. Revelado pelo Juventude, Hermel é uma aposta e vem por empréstimo até o final do ano, com um passe estipulado. Então aí está a contratação de Marcão, o rapaz ali, o Hermel, também contratado, mas esse inicialmente vai para o time sub-20. Informação que eu tenho, Sandro Ventura, acerca do Marcão é a seguinte: o nome dele sendo publicado no BID, ele vai para o banco de reservas já na cidade de Chapecó. Até porque vinha treinando no Bahia normalmente, a parte física dele está excelente e inclusive hoje à tarde já se junta ao grupo do Figueira para começar a treinar. Não sei se você se lembra que na terça-feira a gente debateu, na minha opinião... As três opções, o Ariel, o Marcão e o Souza. Eu achava o Marcão a melhor opção. Eu acho que no esquema que o Argel está montando, acho que o Marcão pode ser muito útil como homem de referência com alguma movimentação que ele faz. Se for o Marcão, que jogou no Atlético Goianiense e foi o melhor jogador do Campeonato Goiano em 2011, aí ele serve para o Figueirense. Mas nas últimas passagens ele realmente não tem tido uma sequência de jogos e um aproveitamento bom. Mas é um jogador que, se já chegar numa condição física para ajudar,
com certeza com uma sequência de jogos ele pode adquirir essa condição que ele já apresentou no Atlético, fazendo muitos gols, sabe fazer gols, precisa dessa força física, e aí sim o Agel vai ter uma boa opção no ataque, diferente dos outros atacantes que tem com um pouco mais de movimentação. Esse é um pouco mais de área e finalizador. Muito bem, 12h54, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, rapaziada, começando com a gente, Gabriel Abraham. Fala assim, ó, Gustavo e Sandro, com a vinda do Marcão já são 10 atacantes no elenco. Pra que tudo isso? Se só jogam 2, é um absurdo. A Alemanha levou 3 atacantes para a Copa. Estão onerando vergonhosamente o clube. Depois não sabem por que tem tantas dívidas. A opinião do Gabriel. Sandro, esse número excessivo de jogadores para determinadas posições influencia no rendimento no jogo, no campo, no dia a dia de trabalho? Influencia em todos os fatores, principalmente no dia a dia. São vários jogadores e aquele que não está sendo aproveitado não vai ficar satisfeito, normalmente fica insatisfeito. Então, pelos erros das contratações, equívocos e alguns jogadores que permanecem por se tratarem de contratos longos, o Figueirense tem que ter no elenco esse número até achar os caras certos para realmente dar a qualidade que a equipe precisa. Mas são erros de contratações, como eu falei, precisava de uma avaliação de um bom departamento de futebol, o que não aconteceu com o Figueirense, para que fossem pontuais e realmente houvesse um erro menor nessas peças que vieram para o Figueirense. Uma herança, né? Ficou uma herança por aí. Pois bem, Leonardo Feletti. Sandro, o que você achou da contratação do Marcão? Ele já falou e também tá pedindo para você mandar um abraço pro pai dele, o Sérgio Leonardo Feletti, senhor Sandro. Então um grande abraço, Leonardo, Sérgio, obrigado pelo carinho, por nos acompanhar. Um grande abraço. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Face rapidinho. Miguel, Isabela e Nádia, bom jogador, só tem que avisar para os alas colocar a bola certa no cara. Também, concordo, é isso aí. E o Davi Charles, kkkk, projeto Série B, esse cara é muito ruim. Dando uma cornetada, damos espaço para todo mundo, corneteiros, torcedores e afins. Muito bem, 12h56, agora nós vamos falar do Criciúma, que tem o Cruzeiro. Mas por lá o discurso não é assim, Cruzeiro, vamos tratar com cuidado. Não, tem que ir pra cima. Esse é o discurso certo sim, Criciúma. Ele tem aparecido, e muito, para ajudar o Tigre quando o adversário chega. Só que o goleirão Luiz não quer aparecer demais, não. Você aparecendo tanto assim, alguma coisa está errada, né? Acho que não é cada jogo, você não pode também sair com o melhor em campo. Então a bola está chegando mais, o adversário está criando mais, a gente tem que diminuir os espaços, a gente tem que cortar caminho para que isso não aconteça. Acontece que o próximo adversário é o líder do brasileiro e tem o melhor ataque da competição. Para não ter que salvar o Criciúma o tempo todo, então o negócio é se impor dentro de casa. Jogando dentro de casa, eu sempre falo, você tem o apoio da torcida, você consegue ter um mando de campo e você tem que se impor em cima do adversário. Você não pode esperar o adversário vir para cima. Acho que a gente tem que fazer diferente. A gente tem que demonstrar, tem que mostrar para quem vem aqui dentro da nossa casa, saber quem tem o mandante. Acho que isso vai valer daqui para frente. Por isso, não importa que o Cruzeiro tenha o melhor ataque, com 26 gols no campeonato. Segundo o goleirão Luiz, se cada setor do Criciúma desempenhar bem a sua função, não tem raposa que coloque tigre para correr. O goleiro não vai ganhar o jogo sozinho, a realidade é essa. A gente sempre põe em pauta, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Então acho que cada partida tem sua história. A gente vai procurar fazer isso a cada jogo, a gente vai mostrar a cada jogo, vai procurar realmente defender as coisas do Criciúma a cada jogo. Muito bem, tá aí então a palavra, rapaziada do Criciúma, que também tá na expectativa, Sandro Ventura, do julgamento do caso Cristiano, para saber se o Criciúma vai ou não perder os pontos. Se não perder, vai ser muito bom pro Tigre, hein? Muito importante, até pro lado emocional, psicológico, dá uma motivação, são 3 pontos que se confirmam, e a questão do Criciúma jogar em casa contra o Cruzeiro, a imposição não quer dizer exposição. Você pode ser impositivo, você pode ser uma equipe ofensiva, mas bem armada, bem consistente na marcação, sempre com um sistema muito defensivo, mas aplicado também no ataque. Então, com inteligência, com a qualidade que tem, com o apoio dos torcedores, pode sim vencer o jogo. O Sandro Ventura, que já jogou no Cruzeiro, foi lá que tu aprendeu as técnicas de produção de arroz, Sandro Ventura? Não. Na verdade, eu tive uma passagem muito discreta, joguei pouco na realidade, era um elenco muito bom. Eu ainda jovem não tive muitas oportunidades, mas é uma equipe acima da média, sempre em todos os sentidos, estrutura, torcida, nome, é uma equipe muito forte. 12h59, agora vamos falar da Copa do Brasil. Teve jogo ontem, teve Catarinense em campo, foi o Avaí, que perdeu para o Palmeiras pelo placar de 1-0. O jogo com o placar agregado, aquele famoso agregado de 180 minutos. O Palmeiras venceu 2-0 aqui, 1-0 lá, agregado, para quem sabe somar 2 mais 1,
3-0. Ah, pois é. Vamos olhar como é que foi o jogo. Pra quem tá com saudade dela, eu não tô. Kalinka Schutel, olha aí, tá de volta na tela da Band. O Verdão entrou em campo azul, assim como o adversário da noite. O Avaí já havia perdido por 2-0 no jogo de ida em Florianópolis, por isso a expectativa era de um jogo movimentado, mas pouco foi feito. Os argentinos ganharam espaço na partida, como o meio-atacante Alione, devidamente regularizado e que mostrou trabalho. Do banco de reservas, o comandante gringo viu o atacante Leandro perdendo muitas chances de gol. Desperdiçou a melhor jogada para abrir o placar depois deste cruzamento de Wender. Não demorou muito para a torcida pegar no pé. Era só o atacante tocar na bola que vinham as vaias. O goleiro Fábio trabalhou pouco, já que o Avaí não chegava com perigo. E para mudar o ritmo da partida, Gareca tirou Leandro e deu mais uma chance para Moncho, outro argentino. A primeira jogada do atacante foi com um chute forte de fora da área. E com ele, nada de desperdiçar gol. A bola sobrou na grande área e de primeira mandou para as redes. Felipe Menezes também tentou marcar o seu, mas o goleiro Wagner saiu bem. Final de jogo, 1-0 Palmeiras. O time ainda não está como Gareca deseja, mas conquistou a segunda vitória em jogos oficiais, a segunda vitória em cima do Avaí na Copa do Brasil e avança para as oitavas de final. E durante a coletiva, o técnico não teve como fugir e precisou responder a respeito de Valdívia. Sé que Valdivia llegó y entrenó hoy entrenó por a mañana entrenó en la academia, mas no sé su situación. Pois é, então te explica a situação do Valdívia, viu, senhor Gareca? Ele vai treinar e vai voltar a jogar com a equipe palmeirense. Claro, hoje o Ricardo Gareca já estava lá, o Valdívia voltou, mas o nosso assunto para aqui é o futebol catarinense. Sandro Ventura, num jogo onde no primeiro tempo o Avaí jogou muito bem, pecou nas finalizações, um pouco mais de precisão na finalização, o Avaí estaria na próxima fase da Copa do Brasil. Na verdade, acabou perdendo a classificação no primeiro jogo. É muito difícil você sair com resultado negativo já da primeira partida. E aqueles 2-0 trouxeram prejuízo. Agora, o Avaí apresenta problemas na finalização, justamente o que você está falando. No ataque, não tem força ofensiva. Dominou o primeiro tempo todo, mas não consegue concluir. Nas laterais também, Marrone improvisado só marcou. E o Avaí não teve força suficiente para abrir o placar e, quem sabe, buscar a classificação. Então, acabou. Precisa rever a condição dos atacantes, que o Avaí precisa crescer nessa situação. Olha só, Sandro, surgiu um burburinho no norte do estado, em Joinville, da possível dispensa de um atleta do JEC. O presidente deu entrevista sobre o caso. Ouça aí na matéria de Lucas Miranda. Finalmente, depois de 3 derrotas, o Coelho conseguiu relaxar um pouco e aliviar a pressão. Mas isso porque o time impôs seu ritmo contra o Sampaio Corrêa e conseguiu 3-1. Mesmo assim, surgem especulações. O meia Eduardo Ramos, que foi titular no último jogo, estaria voltando para o Remo, clube que tem os direitos do jogador. Nereu Martinelli, presidente do Tricolor, negou tudo. Hoje em dia, no futebol, uma notícia ela causa um estrago danado. Eduardo Ramos, ele volta ao Remo numa única situação, se o Joinville dispensar. Mas não tem verdade nenhuma nisso, absolutamente. O Remo não, nem sequer lá o Emerson, que é o diretor de futebol, porque eu tratei tudo com ele, nem tive o contato com o presidente, e o próprio atleta está feliz aqui, pelo menos está recebendo aqui, né? E aproveitando o embalo, o presidente aproveitou para dar uma alfinetada em quem começou a criticar o trabalho do técnico Emerson Maria após as 3 derrotas. O tempo que vocês estão cobrindo o futebol já foi suficiente para vocês entenderem um pouco de quem sabe trabalhar, de quem trabalha, de quem não sabe nada, como já passou treinador por aqui que não sabe nada. Eu não posso reclamar nada do trabalho do Emerson Maria, não posso porque o trabalho vem sendo bem feito. Quem tem que jogar mais são os jogadores. Tudo esclarecido, é hora de focar em quem está dentro de campo. E Fabinho se destacou com esse golaço em cima do Sampaio Corrêa. É um recado para dizer que esse ano a torcida pode confiar. A história vai ser diferente de outras épocas. Essas cobranças vai vir pelo fato do que aconteceu no passado, né?
que o Joinville sempre estava nos momentos bons e de repente oscilava. Essas cobranças vão vir, essas lembranças vão vir, mas só que eu quero falar é que é outro grupo, são outros jogadores que vieram para o Joinville para vencer, para fazer história, marcar história aqui no Joinville. Parabéns, presidente Nereu Martinelli, hein? Que declaração sensacional. Quem tem que jogar são os jogadores. O Emerson tá fazendo o trabalho dele. Trabalho bem feito, o presidente está coberto de razão. Gosto muito do presidente, eu acho que é uma pessoa que passa sempre uma lucidez nas informações. E o trabalho é esse mesmo, não é por conta de 2, 3 resultados negativos que será questionado. Se tem a convicção, está acompanhando o trabalho e conhece futebol assim como o presidente conhece, tem que dar tranquilidade pro Emerson. Essas situações aí de imprensa por conta de resultados momentâneos, essa é um costume nosso do futebol brasileiro, mas tem que ter o respeito. Foi na contramão o Nereu Martinelli nessa situação, sim, né? Totalmente na contramão. Perfeito, já que está no caminho certo, pode ter certeza. Na contramão no sentido daquilo que é hábito aqui no Brasil. Rapidinho a última informação, o Alessandro é o desfalque do Metrô para o próximo jogo contra a Penapolense.